O que é fascinante? Fascinante é algo cativante, que nos chama a atenção pelo fato de ser encantador. Porém, o mais fascinante é saber que podemos buscar fascínio nas coisas do dia a dia. Para isso, basta voltar o olhar para o lado admirável da vida. Sendo assim, fascinante é ter esperança no amanhã e saber que depois da noite vem o dia. Ser espontâneo, rir com franqueza e ser sincero. Perdoar as pessoas e respeitar os sentimentos alheios. Descobrir que precisamos uns dos outros. Observar a natureza e adorar um dia de chuva. Ter motivações. Buscar novos horizontes e vencer a nós mesmos. Saber que a vida é consequência de nossas atitudes. Por isso, pratique a humildade. Valorize as pequenas vitórias. Pense positivo. Aproveite as oportunidades e tenha fé. Tudo isso porque é fascinante viver. Caro telespectador, o programa Direito e Justiça em Foco hoje recebe especialistas, um editor e 2 advogados. O editor é especialista em livros digitais, que vai falar sobre o livro no mundo virtual. Os advogados, doutora Dana Vieira Ávila e Kleber Kuwabara, que vão abordar a importância do direito imobiliário. Quem diria que o livro já tenha sido produzido no papiro e hoje está sendo lido por meio eletrônico. O e-book, ou livro digital, é o conteúdo de informação semelhante a um livro em formato digital que pode ser lido em equipamentos eletrônicos, tais como computadores, leitor de livros digitais ou até mesmo celulares. Segundo a Câmara Brasileira do Livro, a venda de e-books no Brasil cresceu 225,13% entre 2012 e 2013. Hoje, vamos entender o processo de evolução do livro para a era digital. Quanto ao setor imobiliário, em 2013, os financiamentos para a compra da casa própria somaram aproximadamente 109 bilhões, a maior marca da história. Porém, em 2014, o preço dos imóveis subiu menos do que a inflação. Será que agora é a hora de comprar a tão sonhada casa própria? Quais os riscos em investir no mercado imobiliário neste momento? No programa de hoje, você vai saber a importância do direito imobiliário antes de adquirir um imóvel, seja ele para investimento ou moradia. Como vai, Ednei Procópio? Tudo bem, tudo ótimo. Ótimo. Você é especialista em livros digitais? Sim, sou especialista desde 2000. 2001 eu comecei. Muito bem, então eu vou dizer agora ao telespectador quem é você. Ednei Procópio é especialista em e-books desde 1998. Autor dos livros Construindo uma Biblioteca Digital, O Livro na Era Digital e A Revolução dos E-books, indicado ao Prêmio Jabuti 2014. Foi coordenador-geral do projeto que implementou e desenvolveu o Cadastro Nacional do Livro. É membro da Comissão do Livro Digital na Câmara Brasileira do Livro. Atuou na publicação e comercialização de cerca de 1.000 títulos digitais e aproximadamente 500 títulos simultaneamente em versão impressa. É isso, não é, Procópio? Isso, a gente já trabalhou quando a gente lança livro hoje em dia, já sai na versão impressa e também já sai na versão digital, já sai para os dois. Muito bem. Para as duas superfícies, digamos assim. Então, hoje nós estamos trazendo você a esse programa Direito e Justiça em Foco, porque queremos informar bem o telespectador no sentido da era digital.
Tá bem? Ok. Vou fazer uma pergunta a você. Qual o panorama do mercado brasileiro de e-books, livros virtuais? Alguns números indicam que o panorama é o seguinte: até o final de 2014, a venda de livros digitais talvez represente de 2,5% a 3%, se a gente comparar com a venda de livros impressos. Mas no Brasil a gente já tem inúmeras lojas que vendem livros digitais, pelo menos 10 canais, e a gente tem também uma base instalada de equipamentos para a leitura do livro digital, que inclui o e-reader, tablets e até smartphones. Escuta, Ednei, qualquer pessoa pode ter acesso a essa leitura? Qualquer pessoa que tenha um computador ou tenha um tablet, um smartphone, um e-reader, qualquer tela eletrônica e pode um celular, ter, né? Ou um celular também pode ter acesso. Você precisa de duas coisas básicas aí: um hardware de leitura e a conexão para a internet, porque sem a conexão você não tem acesso às lojas. Por exemplo, aqui no estúdio nós temos um Wi-Fi. Sim. A possibilidade, por exemplo, de você sacar aí do seu celular e acessar diretamente uma leitura? Isso. Os celulares hoje, a maioria deles, pelo menos os smartphones, os celulares mais inteligentes, permite que você baixe o aplicativo de leitura. E muitos aplicativos já traz a rotina de compra de livro dentro do aplicativo. Então o aplicativo ele serve tanto para você comprar o livro quanto para você ler o livro. Tendo acesso à internet, um 3G ou um 4G, você consegue fazer isso tranquilamente. Muito bem. Eu vou voltar aqui às minhas perguntas, porque eu fugi um pouco do roteiro. Mas, porque é interessante para nós que não estamos habituados a esse tipo de evolução, não é? É interessante. Então a gente se perde um pouquinho, mas a sua explicação foi genial. Comparado ao livro impresso, o custo de um livro digital é maior ou menor? O custo é exatamente igual. Algumas pessoas costumam dizer que o livro digital é mais barato que o livro impresso para ser produzido, mas essa não é uma verdade. Porque para você publicar um livro, você precisa de revisar, precisa de um copydesk, uma preparação de texto, uma diagramação, você precisa de pesquisa iconográfica, de imagens, de uma série de coisas que serve tanto para o livro impresso quanto para o livro digital. Então o custo de se produzir um livro digital é exatamente o mesmo. A única coisa que muda é que no caso do livro impresso você tem os custos da impressão. A partir daí muda. O livro eletrônico já não tem mais o custo da impressão. Mas o livro eletrônico tem, por exemplo, o custo de armazenamento, de questões de segurança. Ele tem outros custos que são menores em comparação ao livro digital. O do livro impresso. Mas da impressão para frente. Ou seja, da gráfica para frente, do papel para frente, o custo é menor. Sim, eu entendi. Você está me dando a resposta correta. Agora, porque... Mas nós temos que pagar a alguém esse acesso. Isso. Aí, a gente falou antes do custo. Agora vamos falar do preço de capa do livro, que é o que o consumidor paga. Geralmente no Brasil, o livro eletrônico ele é aproximadamente 30% mais barato que a versão impressa. Então, nesse sentido, sim, o leitor compra sempre um livro eletrônico bem mais barato que o impresso. Sim, nós temos que informar o telespectador, já que você mencionou a capa do livro. Quer dizer que quando você acessa para ler um livro, ele não vem com a capa, ou vem? Ele tem um preço de capa, que a gente está falando que é um termo técnico. Sim. Okay? Então, se um livro impresso custa, por exemplo, R$10, um livro digital vai custar R$7. Esse é o preço de capa que a gente chama. Então, o livro digital sempre vai ser mais barato que a versão impressa. Sempre vai ser mais barato, exatamente porque não tem os custos da impressão, transporte, logística e etc. Sim. É como se o custo da impressão estivesse na mão do leitor, porque como o leitor está com a tela na mão, a tela é o papel. Então, o leitor já pagou pelo papel. Ótimo. Muito bem explicado. A cada mês, 8 mil links usados para downloads ilegais em sites de compartilhamento são excluídos da rede. O país tem plataformas seguras, não é, para proteger as publicações virtuais na pirataria? Então, sim, temos, com certeza absoluta. Por exemplo, vou citar para você 3 empresas brasileiras que vendem livros. A Livraria Cultura vende, a Livraria Saraiva vende e a IBA vende, só para dar um exemplo. Sim. Todas elas são plataformas seguras. Então, por exemplo, se um leitor compra um livro nessas plataformas, ele não consegue piratear estes livros.
Os livros que são pirateados, que são esses dos 8.000 links que são tirados, Sim. são aqueles livros que o próprio leitor ou digita ou digitaliza e escaneia, e ele mesmo coloca a versão impressa na internet. Então a gente está falando de um outro tipo de pirataria. Todas as vezes que uma editora ou um escritor deixa de colocar o livro dele na internet, ele está correndo o risco de alguém digitalizar e colocá-lo de graça. Então a pirataria, ela não está dentro do aplicativo, nem dentro das livrarias online que vendem livros digitais. Ela está fora, ela corre por fora. Mas é mais difícil, né? Se você comprar um livro digital, por exemplo, na Livraria Cultura, já vem com senha, vem com uma série de restrições que você não vai conseguir facilmente, de modo muito fácil, você não vai conseguir piratear. É mais fácil piratear um livro que alguém foi lá, escaneou em casa e colocou na internet. Esse é fácil. Ah, bom. Então há possibilidade dessa prática, né? Nada na internet é seguro, absolutamente nada na internet é seguro. Não tem nada, eu não conheço nada, eu estudo internet desde 98, eu não conheço nada na internet que seja seguro. Nada. E nem os cartões de crédito? Muito menos. Muito menos? Muito bem, eu vou passar para uma próxima pergunta, uma curiosidade. Uma pesquisa apresentada pela empresa Publishing Technology mostrou que 43% entre 3.000 entrevistados nos Estados Unidos e Reino Unido leem livros nos seus celulares. Os smartphones impulsionaram o consumo dos livros virtuais? Isso é verdade, porque como você já tem por exemplo, você poderia optar por comprar um e-reader, que é aquele equipamento que lê o livro digital. Mas como você já tem um aplicativo dentro do celular, isso facilitou os acessos aos livros digitais. Então, com um smartphone, você já por exemplo, da marca Samsung, já vem com o aplicativo de fábrica. O próprio Android já dá algumas opções aí para você ter leitura de livros digitais. Então isso popularizou os livros nessas regiões aí e no Brasil também. E o número por exemplo, lá nos Estados Unidos, você tem pelo menos 50 milhões de iPhones na mão das pessoas. Nossa! Então, em vez de você carregar 3 livros pesados, a própria tela do celular já te ajuda na mobilidade. E certo é que, pelas predições que nós estamos acostumados a ler, né, há possibilidade para o futuro de você monitorar o seu relógio e nele você ler também, fazer a leitura do livro. Ou não é? Sim, com certeza absoluta. Pelo seguinte, o livro, o que é um livro? O livro é um registro que tem o ISBN, que é um númerozinho de registro, uma espécie de RG. ISBN. É uma espécie de RG que identifica o livro. Sim. Um documento tendo um ISBN, ele pode ser impresso em qualquer tela, em qualquer uma. Tablet, antigamente a gente imprimia esses livros, imprimia entre aspas em palm tops, lembra aquelas agendas eletrônicas? Sim. Então, o problema dessas telas pequenas é só que elas são incômodas, apenas isso. Então quer dizer que essa predição para o futuro, ela se torna incômoda em determinado momento como a leitura de um livro? Porque o livro impresso ele tem uma tecnologia insuperável por causa do ganho de tela do livro impresso. Sim, claro. E esse ganho de tela, as máquinas menores que têm as telas menores, elas não conseguem bater. Geralmente você tem o mesmo conforto de leitura você tem no tablet. Mesmo conforto. Mas quando você vai para as telas menores, o conforto não é bom. Então eu acredito que no caso desses relógios, desses relógios inteligentes, eu acredito que ali vai ser só frases, né? Informações rápidas. Sim. Não vai ser um livro inteiro. Não dá para ler um Dante num relógio. Por exemplo, eu estou aqui com o meu iPad, não é? Eu tenho as perguntas aqui e tenho as perguntas impressas aqui para minha segurança. Sim. Para minha segurança, para conversar com você hoje no programa Direito e Justiça em Foco. Então, veja, aqui eu consigo ler perfeitamente bem a próxima pergunta que eu vou fazer a você. Isso. Então, por exemplo, faço a pergunta, porque eu estou lendo bem. É assim que funciona? Sim, olha só, no caso aqui no iPad
E o papel está aqui. Isso, a experiência do iPad, ela é melhor em termos de resolução para os olhos do que o papel. Mas o que pode perceber é que o que te dá mais segurança ainda não é o tablet, ainda é o papel. É o papel que está te dando segurança. Ele que é o seu... Porque se essa telinha desligar, você ainda tem o papel não desliga. Quer dizer que eu estou no caminho certo, então. Eu tenho o iPad e tenho o papel também. Isso, e essa convergência de superfícies vai perdurar por muito tempo. Muito é uma bem. convergência. Então, o livro, ele nasce digital e depois ele vai para todas as telas, todas, até tela de televisão, telas, inúmeras telas. Porque hoje os olhos das pessoas estão voltados para as telas. Muito bem. E o papel é uma das telas, é uma das possibilidades de tela. Muito bem, então eu vou fazer aquela pergunta que eu disse que estava lendo. Quais países apresentam maior potencial para a leitura de livros no celular? No celular, com certeza os Estados Unidos da América, por conta da base instalada de equipamentos. O smartphone, o produto smartphone nasceu nos Estados Unidos, em 2005 se popularizou, e você tem nos Estados Unidos pelo menos, no mínimo, só da marca Apple, você tem pelo menos 50 milhões de iPhone na mão das pessoas. Muito bem, mas segundo a nanotecnologia, porque é o aperfeiçoamento, não é? Não veio lá dos países asiáticos, como por exemplo o Japão? O conceito nasceu nos Estados Unidos, naquela região do Vale do Silício, nos laboratórios de uma empresa chamada Xerox, que já vem desde a década de 1970 tentando imitar o papel. É um sonho do homem imitar o papel. Sim. E aí, vários produtos foram criados em cima desse. Agora, a expertise, por exemplo, da China é na fabricação desse conceito. Mas o conceito é genuinamente americano. Quer dizer que eu estou certo na minha pergunta, então. Sim, está certíssimo. Mas quem fabrica são chineses. São chineses, né? Que fabricam. Os americanos têm a ideia, os chineses fabricam. Ah, tá vendo? Então quer dizer que está bem adequado. E duplicam. Muito bem. Agora tem uma outra pergunta a você. Quais são as principais dificuldades encontradas pelas bibliotecas tradicionais na adequação da preservação e do acesso público às obras de seu acervo com o aumento cada vez maior da oferta e da demanda por publicações digitais? Olha só, o desafio maior é manter todo esse conhecimento, manter ele seguro e preservado. O físico, o papel físico. E manter o físico preservado é caro, é muito caro para as bibliotecas. Fora isso, tem a questão do acesso. Então você imagina um dia em que você está na sua casa, no seu tablet, você digita um livro antigo, qualquer um, e o sistema aponta para você em quais bibliotecas você encontra aquele título, independente se aquele título está digital ou impresso. As bibliotecas, você leitor precisa se levantar, sair de casa e ir até as bibliotecas. As bibliotecas não vão até você. Então existe uma diferença básica entre as bibliotecas digitais e as convencionais. As convencionais você precisa ir até a biblioteca e as bibliotecas digitais elas vêm até você. Então o desafio é o seguinte: quais livros eu tenho naquela estante e naquela biblioteca? As bibliotecas convencionais elas têm que fazer um mapeamento de tudo que elas têm. E elas têm que colocar isso em forma de prestação de serviço para o consumidor ou para o leitor e permitir que ele ache esse conteúdo, porque senão o leitor não vai sair de casa para ir até a biblioteca. Ele só vai sair de casa para ir até a biblioteca se ele souber que o que ele está procurando está lá naquela biblioteca. Então quer dizer que a profissão de bibliotecário ainda tem espaço nos dias atuais? Eu acredito que é a profissão do futuro, pelo amor de Deus. Que maravilha! Com certeza. Quem é que vai... qual é o profissional que vai lhe indicar a informação que você está procurando no meio de uma enxurrada de informações? Só pode ser o bibliotecário. É ele que vai catalogar, indexar, é ele que vai dizer, olha, aquilo que você está procurando está naquela estante. É claro que os sistemas informacionais, a tecnologia ajuda por conta da indexação das palavras. Sim. Mas ainda assim você precisa de um bibliotecário para dizer onde estão as coisas. Muito bem. Comente agora em poucas palavras, eu peço a você, por causa do meu tempo, que é exíguo, lamentavelmente, porque essa é uma informação preciosa, sobre os autores independentes, ou seja, isso pode influenciar na qualidade de uma obra? A edição independente? Sim.
Se o autor se autopublicar, sim, pode ter um problema de qualidade, porque... Sim, mas espera um pouquinho. A edição do autor é uma coisa e a edição independente é outra, não é? Sim, são coisas diferentes. Pelo seguinte, autor independente é o autor que não está atrelado a um selo editorial específico. Sim. O autor que se autopublica, ele usa ferramentas para se autopublicar. E se ele faz sozinho, corre um risco de não ter qualidade por conta de revisão, de uma série de coisas que você tem, de processos que você tem durante a publicação de um livro. Um escritor, ele pode escrever um livro sozinho, mas a publicar um livro sozinho... Aí já fica mais difícil, né? Me diga uma coisa, então, muitas obras estão sendo financiadas através desse sistema, em primeiro lugar. Qual a vantagem para o colaborador que a financia? É que existem algumas prestadoras de serviços editoriais onde o autor busca esses prestadores e, em vez dele mesmo fazer a autopublicação, ele paga para essas empresas. Mas, independente de quem pague, de quem financia a obra, o importante é a qualidade editorial. No Brasil, só para você ter uma ideia, quem financia as obras é o governo. 55% do mercado editorial brasileiro é pago pelo governo, por conta dos livros nas escolas. Muito bem. Olha, eu estou encantado com a sua performance, como eu já disse em off para você, né? E eu gostaria que você agora fizesse uma consideração, não é? E colocasse aqui para o telespectador a sua consideração da atualidade no tocante àquilo que nós estamos comentando. Eu acredito que as pessoas têm de ler livros. Não importa se elas vão ouvir livros, se elas vão ler no papel, se elas vão ler no smartphone, se elas vão ler num tablet, não importa. O que importa é que elas leem os livros. Essa é a minha consideração. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante de tudo. E você acha que o brasileiro lê livro? O brasileiro lê livro, sim. Ele infelizmente não tem acesso ao livro e várias questões econômicas e etc., socioculturais, ele ainda tem dificuldade de alcançar os livros. Mas se os livros fossem mais populares, eu acho que o brasileiro ia ler mais livros. Muito bem, eu apreciei bastante as suas colocações, viu, Ednei Procópio? E tenho certeza absoluta que nós demos um passo muito grande hoje no Direito e Justiça em Foco. Nós informamos essa era digital ao telespectador, isso é muito importante. E eu sugiro que, numa próxima oportunidade, quando houver, a gente fale sobre direito autoral, que é um tema também muito interessante para o telespectador. E você já está convocado, então, para uma próxima oportunidade, eu agradeço muito. Muito bem. Eu agora quero me despedir de você nesse bloco. Eu gostaria de entregar a você um mimo do programa, que foi oferecido por Brigadeles. É uma empresa que está fabricando uns brigadeiros maravilhosos, excelentes. Então, eu faço a entrega para você e espero que você deguste e goste. Tá bem? Obrigado, doutor. Eu vou chamar apenas um intervalo, mas você aguarde, porque nós vamos prosseguir com o tema agora, direito imobiliário. Aguarde, logo, logo retornaremos.